encontre a equação linear homogênea que caracteriza o subespaço W gerado por esses dois vetores, 2 e menos 2, vírgula, menos 1 e 1. O subespaço W está contido no R2. Quando o espaço vetorial de referência é simples, no caso aqui é o R2, né, um dos espaços mais simples que a gente tem para trabalhar, as coisas também ficam mais simples de serem resolvidas. Já dá para ver muita coisa aqui nessa lista de geradores. Observe nessa lista de geradores que esse vetor aqui, ele é menos o dobro desse. O que eu estou dizendo é que o vetor 2 e menos 2, aqui é apenas uma observação. Ele é menos 2 vezes o outro gerador, menos 1 e 1. Então o que acontece? Já que esse vetor ele é gerado a partir do outro, ele pode ser excluído da lista de geradores, ok? Essa lista de geradores é uma lista LD, linearmente dependente. Quando a lista é LD, a gente pode eliminar os vetores redundantes, vetores que são gerados a partir dos demais. No caso aqui, é um vetor que é gerado a partir do outro. Então a gente pode excluir isso daqui, nem precisa escalonar para ver que esse conjunto é LD. Essa igualdade já diz que é LD. Então o W ele pode ser escrito assim, com um único gerador, e aí você pode escolher esse ou esse. Eu eliminei esse, mas poderia eliminar o outro. Vamos ficar com esse que é mais simples, né? Outra coisa que é possível observar com um pouquinho de experiência é que esse único gerador do nosso espaço W, ele já diz qual é a equação que caracteriza o subespaço. Veja bem, o que é que você tem aqui? Você tem o Y e o X. Observe que x é o oposto de y. X é menos y. Observe que o x é igual a menos y. Menos y. Vixe, quase não sai. E aqui vale mais uma vez o princípio do mestre dos magos. O destino de um é compartilhado por todos. Mas lembre-se, o destino de um é partilhado por todos. O que vale para esse gerador, vale para todos os vetores deste subespaço. Então, já que esse elemento, esse gerador aqui, obedece à equação x igual a menos y, então todo e qualquer vetor que pertença a W tem que obedecer essa igualdade. Ok, mas isso a gente só consegue observar com experiência. Vamos imaginar que a gente não conseguiu descobrir que a equação que caracteriza esse subespaço é x igual a menos y. Então a gente tem que adotar um procedimento padrão que a gente tem que adotar sempre que a gente quiser encontrar a equação que caracteriza aquele subespaço. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro pensar num vetor genérico daquele subespaço. Então vou fazer isso. Seja um vetor xy pertencente a W. Então, já que xy pertence a W, xy tem que ser gerado por esse único gerador, ou seja, xy tem que ser uma combinação linear desse cara aqui, ou seja, xy vai ser um certo número A vezes menos 1 e 1. Na verdade, essa equação aqui lhe dá qualquer vetor de W. Qualquer vetor de W xy tem que ser A vezes menos 1, 1. Então esse A aqui pode ser qualquer número real. Então quando você faz o A percorrer o conjunto dos números reais, você consegue encontrar todos os vetores de W, né? Basta que obedeça essa igualdade. Beleza? Agora a gente vai fazer as contas para eliminar esse A e encontrar uma igualdade que relaciona x e y, que vai ser exatamente essa daqui. Então a gente vai fazer o seguinte, trabalhar primeiro com a primeira coordenada. A vezes menos 1 vai ter que ser igual a x. Se você não conseguiu identificar isso, vamos fazer assim, ó. xy tem que ser igual a vezes menos 1 é menos A. A vezes 1 é A. Temos aqui uma igualdade de vetores,
Então, quando você tem uma igualdade de dois vetores, você iguala a primeira coordenada com a primeira, eu vou igualar isso a isso, e vou igualar também a segunda coordenada com a segunda coordenada do outro. Então, aqui, nós vamos ter x igual a menos a e y igual a a. Temos esse sistemazinho onde a gente vai... O a pode ser qualquer número real, mas perceba que, uma vez fixado o a, certo? Então imagine que o a seja 3. Então eu estou dizendo que o y vai ser 3 e, consequentemente, que o x vai ter que ser menos 3. Ou seja, o y é menos x. Se o a for 10, o y vai ser 10. Consequentemente, o x vai ser menos 10, porque y é a e x é menos a. Comparando essas duas coisas, você pode até fazer o seguinte, somar as duas equações para eliminar o a. Né? Quando você soma as duas equações, x mais x, ou melhor, x mais y, vai encontrar aqui x mais y igual a menos a, vai dar 0. E aqui você conclui que y é igual a menos x ou x igual a menos y, tanto faz, aquela equação que a gente já tinha obtido. Então acabou de aparecer aqui a equação que caracteriza o subespaço W dado. Você pode usar essa ou essa, tanto faz. Então eu vou reescrever o W original utilizando a equação que o caracteriza. Então W é o conjunto dos xy, lembrando que a gente está trabalhando no R2, xy pertencente ao R2, tal que y é igual a menos x. Então, aqui está a equação que caracteriza os vetores de W. Para que um vetor pertença a W, o y do vetor tem que ser o oposto do x.